Boa. Legal, legal. É, mas, enfim, a Bossa, resumindo, a Bossa, ela, para quem não conhece, é uma empresa, uma consultoria de alocação de squads de alta performance, né? Para desenvolvimento de produtos digitais. E a gente rodou mais de 150 projetos, né, em mais de 100 clientes. Então, é um know-how que veio sendo acumulado ao longo dos últimos 8 anos aí de existência da companhia, tá? Então, essa é a base que a gente traz aqui. Falando um pouquinho de mim, então, eu sou o André Cabral, pode chamar só de Cabral, tá, galera? Na empresa tem 4 Andrés, assim, e um deles é o CEO, então, todo mundo se chama pelo sobrenome. Tem 4 Andrés e nenhum chama André, todo mundo é sobrenome, então pode chamar de Cabral. Uh, Hoje eu atuo como GPM dentro da Boss, olhando para os projetos, aí você não vê quais os projetos que eu atuo, mas eu formei em marketing na USP em 2015 e eu fiz uma especialização em liderança da inovação pelo MIT Professional Education, que era um programa de executivos que tinha na época, muito bacana. Eu estou há 13 anos dentro da tecnologia, 1 ano e meio na Bossa, né? E dentro desses 13 anos eu já passei por algumas experiências, já tive também a minha startup, que, como toda boa startup que se preze, ela falhou miseravelmente, né? Mas uma vida de aprendizados aqui. E aí, né, nesses 13 anos, o último 1 ano e meio foi aqui na Bossa, mas eu já passei, né, e aqui coloquei os exemplos de algumas companhias, né, Takao, F-Câmara, Brand Lovers, para falar que eu já estive, né, muito tempo do outro lado do balcão como demandante, né, dos projetos de tecnologia, na área de marketing, né. Já trabalhei em outras consultorias e minha última passagem foi numa startup da Creators Economy, então tinha um SaaS, tinha um app, né, de alta volumetria, então foram experiências bem bacanas que foram agregadas aos projetos que eu tenho aqui na Boss. Então, passei por todos esses projetos e atualmente eu sou GPM e atuo diretamente nos projetos da Print e da Bayer. Tá? Isso é um breve resumo aqui da minha trajetória. Aqui que eu queria ver, e é que faz sentido a gente ter aquela primeira pergunta, né? Qual que é o cenário ideal entre produto, tech e negócio? Porque quando a gente fala das nossas estratégias de upstream, downstream, a gente vai ver que ela está no final de toda a construção de um horizonte estratégico de produto, né? Então, para a gente chegar nessa construção, eu tenho alguns horizontes para a conclusão. Então, eu tenho no meu horizonte estratégico, ali que eu falo mais de longo prazo, uma questão de anos, da estratégia de negócio. Tem um horizonte tático, que é uma visão mais trimestral, quarter ou semestral, que a gente fala sobre a estratégia de produto, e a visão da operação, a visão operacional, que a gente está falando, de fato, de semanas, das nossas sprints, né, que é onde o upstream e downstream acontece. Então, assim, para cada uma dessas caixinhas, aqui é um curso, tá, galera? Para cada uma, assim, se a gente abrir cada uma dessas caixinhas, dá um curso completo. Né? Para esse papo, a gente vai olhar com um pouquinho mais de profundidade nesses tópicos aqui principais, tá bom? Então, olhando para essa caixinha de estratégia de negócio, que é onde vem a pergunta. Quais os desafios da conexão entre produto e negócio? E vou linkar que eu vejo aqui os 3 principais, mas se alguém tiver alguma outra visão que queira colocar aqui também, super à vontade, tá, gente? Então, vamos lá. Primeiro, tech como tirador de pedidos, né? Então, é um momento onde eu tenho negócio, tratando direto com tech, e aí sim, eu tendo uma visão muito de silo, né? Então, no fim, eu vou ter alguém demandando uma série de features, e eu vou ter, do outro lado, alguém executando e resolvendo bug. Né? Por quê? Porque eu não vou ter um racional muito claro, muito conectado com relação a isso. Né? Então, causa, né, acontece num cenário desse. Eu vou ter um time que está sempre correndo atrás do rabo, vai estar sempre um war room, vai estar tendo sempre que resolver urgências. Né? Porque eu não tenho justamente essa conexão de negócio com produto, até que vira, né, a famosa pastelaria aqui, e sem agregar muito valor, de fato, para o negócio. Segundo ponto, onde eu tenho a estratégia e negócio, produto e negócio com estratégias distintas. Então, eu tiro da equação o negócio. Então, eu tenho produto e tech muito próximo, né? E aí eu também não consigo fazer essa conexão
do impacto no negócio. Estou fazendo várias features, olha que legal, olha isso aqui comparado ao mercado, olha que bacana, olha como a gente é mais eficiente. Tá bom, mas isso aqui está endereçando qual dor do meu negócio? Qual que é o ponteiro que está mexendo? Eu preciso mexer ele? Não tem outros aqui? Então isso é um problema. E aí fica muito difícil de justificar os esforços, né? Então entrega o que não precisa, né? E aí é cobrado por um resultado que não vem. E foco em métricas de vaidade, métricas que não estão impactando lá diretamente, né? E que ignoram o impacto real. E um terceiro cenário aqui é quando eu tenho um negócio e produto atuando muito em conjunto, e isso pode acontecer porque a tech não está convidada ou porque não está engajada. Existem os dois pontos aqui, né? Então é super importante, né, que tech também tem esse ownership, e num cenário onde ela não é trazida para a mesa de debate da estratégia, ela tem que fazer com que isso aconteça, né? Então, sem a contribuição de tech, acontece, né, aquelas ideias brilhantes que são completamente inviáveis de fazer, seja porque tecnicamente é inviável, seja porque é caro, né, ou é algo que vai demorar muito, né, é lento e aí acaba perdendo todo o time to market que o negócio precisa, né. Então gera retrabalho, gera frustração, né, eu não vou entregar no prazo, não vou entregar o que precisa, e isso é um grande problema. Que é o que eu falei no início, boas ideias vão, né, ter péssimas execuções aqui em termos de entrega. Então, o cenário ideal é eu ter essas três pontas conectadas. Então, lembra, né? A gente está falando lá do upstream, ponta final. Só que se a ponta inicial não estiver amarrada, eu posso ter o melhor processo do mundo lá embaixo. Eu não vou estar gerando valor. Tá? Então, assim, o cenário ideal é existir clareza desses objetivos passados de negócio para produto, com participação de tech nessas decisões, para eu ter, de fato, uma estratégia concisa. Beleza? Até aqui, gente? Alguma dúvida, algum ponto, algo a acrescentar? O que vocês gostariam de colocar aqui? Boa. Show de bola. Então, vamos lá. Agora, partindo para o segundo nível. Então, vamos lá. Tem que ter essas estratégias conectadas. E aí, de novo, é uma vida, né, para como definir essas estratégias aqui, mas o propósito não é isso, mas assim, precisa estar alinhado ali em cima. Partindo para um horizonte mais tático, né, onde a gente fala de quarters ou de semestres, né? Então, a gente tem os objetivos de produto, que estão conectados aqui à árvore de KPIs, à árvore de oportunidades. Então, ó, o que realmente importa? Eu preciso conectar os objetivos de negócio com o produto. Tá? Destrinchando essa frase, o que seriam, né, como é que eu traduzo os objetivos de negócio? Né? Como é que eu sei quais são esses objetivos de negócio? O que eu tenho que atingir? O que eu tenho que mover? Traduz o objetivo de negócio são as métricas e os indicadores. Tá? Sem isso, eu não vou conseguir traduzir o impacto que o produto vai estar gerando. E sem isso, eu também vou ficar sem a visão de que tipo de alavanca que eu preciso ter. Tá? Então, queria dar um passinho para trás até e perguntar para vocês, né? Qual que é, na visão de vocês, a diferença entre métrica e indicador? São dois conceitos que permeiam o nosso dia a dia, mas até que ponto a gente tem clareza da diferença deles? Aqui, pode colocar no chat, pode levantar a mão, como vocês acharem melhor. Sempre dou 2 minutos, tá? Nessas questões. Vale usar o chat GPT, gente. Vontade também. Sem julgamentos. O Igor colocou aqui, ó. Entendo que o indicador esteja direcionando mais para uma estratégia, uma métrica seja mais algo do dia a dia,
para entender saúde das áreas. Métrica é o dado apenas, indicador tem um contexto de informação, do Douglas. Legal. Esse é o caminho mesmo, gente. Ó, o Chico trouxe aqui, indicador é o número-chave, que vai sinalizar o objetivo de negócio, a métrica é como esse indicador é formado. Muito bom, gente, galera. Obrigado pelas contribuições. E tem muito do que vocês todos falaram aqui, né? Então, no fim, métrica, a gente tenta ter uma métrica de negócio, né? Eles são valores quantitativos que demonstram o desempenho de uma área específica do negócio. Então, ela é uma métrica mais de alto nível que responde ao quanto, né? O quanto a gente está performando nesta métrica com relação aos nossos objetivos, né? O indicador, ele também é quantitativo, mas ele pode ser qualitativo, e ele está atrelado a um progresso versus um objetivo. Então, ele responde o como, em que direção, né? Então, elas são complementares. Para toda métrica, ou para a maioria das métricas, eu vou ter um conjunto de indicadores, e esses indicadores vão me dizer se eu estou no caminho certo para atingir essas métricas ou não, né? E eu acho que quando a gente tem essa divisão, né, clara desses conceitos, também facilita muito a, a, a construção dos nossos racionais, né? E aí a gente vai ver como é que a gente atrela métrica e indicador com as alavancas de produto. Mas obrigado, gente, pela contribuição, bacana. Então vamos lá. E assim, aí eu tenho um ponto interessante que é, cara, produto, a gente sabe muito bem, produto design, tem 1 milhão de frames para N situações. Mas, na prática, para 98% dos casos, frames básicos resolvem o nosso problema. Eu não preciso ficar dando muita pirueta voadora para poder resolver algo no dia a dia. Então, vocês vão ver aqui que os frames que a gente costuma trabalhar são os principais frames para cada uma das etapas aqui, né? Então, falando de duas aqui que a gente conhece muito bem, a árvore de KPIs e a árvore de oportunidades. Então, como é que a gente conecta isso, né? Então, né, como a maioria de vocês já sabem, a árvore de KPIs ela é usada para desmembrar as métricas de negócio em indicadores para eu ter uma visão estruturada e hierárquica e muitas vezes priorizada, né, desses KPIs para que eu possa trabalhar, né? Então, se eu tenho as métricas nessa visão granular e priorizada, isso também vai me ajudar na priorização de produto, né? Que vem aqui através da árvore de oportunidades. Então, quando eu for construir a árvore de oportunidades, eu vou entender quais são os principais KPIs, né, da companhia, né, quais são as principais métricas, os indicadores que desdobram, e quais são as hipóteses que eu tenho de sucesso, né, para o atingimento de cada uma dessas métricas, né? Então, a árvore de oportunidades é para ajudar a visualizar sistematicamente e priorizar o backlog, né? Então, após os itens serem validados, eles de fato vão para uma esteira de desenvolvimento. Joia? Então, aqui, um exemplo, né, dessa construção. E aqui é específico, né, de onde eu passei anteriormente sobre a parte de Creators Economy, né, e esse aplicativo onde Creators realizam jobs para as marcas. Qual que era o primeiro ponto, o ponto de partida aqui para a gente de produto? Entender qual era a principal métrica de negócio. Então, aqui especificamente tinha uma que era a recompensa distribuída aos creators. Então, os creators eles entram no aplicativo, se aplicam a marca, se aplicam o job, e o sucesso dele é ganhar dinheiro com isso, né? Então, essa era a nossa métrica de negócio, o volume total de recompensas. Tá bom, quais seriam os indicadores de produto que a gente teria aqui? A gente olhou muito para funil, né, nesse caso específico. Então, atrair creators, número de cadastros, e quais seriam as alavancas possíveis aqui? Então, eu estou conectando as árvores de KPIs com a árvore de oportunidades. Então, uma primeira alavanca aqui seria o member get member, né? Aqui nesse caso específico a gente só tinha essa hipótese para ser validada. Segundo ponto, ativar creators, o número de usuários ativos, né? Volume de usuários ativos. E usuários ativos aqui eram usuários que completavam a jornada ganhando dinheiro, tá? Isso é um outro tema, né? O que é o usuário ativo? É muito importante ter essa definição. Então, no caso aqui era concluir a jornada. Então, a gente tinha algumas hipóteses, que era onboarding de ativação,
Public Post, que era um outro tipo de campanha que não tinha na época. E aí eram os dois hipóteses que a gente ia trabalhar. E por fim, retenção de creators, que era a retenção em D-30. A gente tinha gamification, tinha uma IA aplicada a conteúdo e mensageria. Pronto. Com isso aqui, eu tinha muita clareza. E eu tinha como justificar cada um dos investimentos. Então, assim, por que você quer fazer uma nova campanha, um public post? Porque eu preciso aumentar a nossa taxa de ativação. A gente sabe que 60% do público, né, de creators usa o public post. Então, vou criar o public post para poder ativar os creators, para poder gerar receita para eles, né? E, no caso, o modelo de negócio, a empresa tinha um FII em cima da recompensa distribuída. Certo? Um segundo exemplo, essa empresa de viagens B2B, né, que fazia pacotes de viagem para vender para as empresas que vendiam para o consumidor final, né? Então, eles tinham aqui como as métricas de negócio a GMV, né, faturamento e margem, e como os indicadores de produto aqui, número de reservas, CAC, CPV, enfim, tinham outras métricas aqui, e embaixo de cada um desses indicadores, na verdade, eles tinham as suas hipóteses de sucesso, tinham suas alavancas de produto para poder acontecer. Então, qual que é o outro ponto aqui? Você vê que aqui tem muitas iniciativas. No exemplo de cima, eu tinha poucas iniciativas a serem priorizadas, né, para poder testar, e aqui eu tenho diversas. O que essa visão me ajuda? Me ajuda a justificar, inclusive, a priorização. Então, eu elenco quais são as métricas principais, e aí eu faço a minha priorização. Então, aqui nesse caso, para número de reservas, no meu backlog inicial, por exemplo, backlog do meu primeiro quarto, Q1, eu vou olhar para geração de nível de pagamento e aumento de portfólio, porque eu preciso mexer reserva. Só que eu tenho que olhar também por questão de custo, né? Um é geração de receita e o outro é uma questão de custo. Então, eu vou olhar para a gestão operacional, tanto da agência quanto da nossa operação. E isso se segue. Pô, esse é o Q1. Q2, eu vou olhar para a gestão financeira das agências e minha interna. E por último, né, Q3, eu vou trabalhar a inteligência de dados. Então, além de eu conseguir justificar com maior clareza as alavancas, eu consigo também ter uma visualização muito clara de priorização. Macro de tudo isso aqui. Beleza, gente? Dúvidas até aqui? Algum ponto? Fiquem à vontade. Depois, se vocês quiserem também manter as anotações para falar mais para frente, fiquem à vontade também. Legal. Então, entendi meu alinhamento, como é que eu preciso estar alinhado, eu entendi como é que eu trago isso para uma visão mais concreta em termos de métricas, indicadores e alavancas. E agora tá bom, como é que eu operacionalizo isso, de fato? Aqui eu acho que entra o cerne. Então, assim, que é importante, sem aquilo lá em cima, de novo, eu vou reforçar, porque isso é o mais importante. A grande mensagem aqui é essa: se eu não tiver aquela definição de negócio e aquela quebra de quais são as métricas, os indicadores que eu preciso mexer com o meu produto, não adianta eu ter um processo eficiente, né? Mas partindo do princípio que aquilo está feito, como é que a gente tem trabalhado aqui? Então, olhando ali a parte de roadmap, priorização e, de fato, upstream e downstream. Voltando aos frames mais consolidados, mais básicos, né? Então, a gente gosta, aí Cabral, gosto muito, e a Boss, de uma maneira geral, a gente trabalha com o triple track, tá? Então, a gente olha muito para o problem space. Então, assim, qual que é o problema? Como é que eu valido esse problema? O problema existe mesmo? Qual que é a volumetria? Qual que é o tamanho? Qual que é o impacto disso aqui? É realmente um problema válido? Para aí, sim, eu poder explorar o dual track clássico aqui, um Discovery Delivery contínuo, que é o Solution Space. Então, eu faço aqui uso do Double Diamond, onde eu elenco quais são os problemas que existem, priorizo esses problemas que têm maior impacto no negócio, depois eu vejo quais são as hipóteses, quais são as alavancas para a solução daqueles problemas, né, que vão mexer aqueles indicadores que eu preciso, e assim eu vou para a parte de desenvolvimento. Então, eu afunilo isso e falo, de todas essas possibilidades, eu vou atacar essas três aqui para poder executar. Ótimo. Só que aqui tem um ponto.
a gente fala de upstream e downstream. Né? E aí, em termos conceituais, que a gente tem que se separado no dia a dia. Muita confusão de conceito. Né? Então, assim, tem upstream, downstream, e aí o discovery está dentro do upstream, só que aí eu tenho uma track de discovery de inicial de projeto, mas eu também tenho o discovery incremental, então pô, isso tudo está dentro dos processos de upstream, é discovery, e aí como é que isso vai lá, né? Como é que o downstream chega nisso? Enfim, a gente se deparou ao longo desses anos com muitos projetos não tinham a fluidez que precisavam ter, por uma simples questão de definição de conceito. Né? Então, o que a gente fez aqui para organizar o nosso trabalho? A gente quebra em discovery, upstream e downstream. Tá? Então, o que trata o discovery aqui no nosso conceito? É levantamento, validação, priorização de problema e solução. É onde eu exploro. Né? Onde eu vou buscar mitigar cada vez mais, onde eu encontro oportunidades e mitigo os riscos dessa priorização. Aí o upstream, ele se trata da quebra, aprofundamento e organização dessas entregas. Então, eu vou definir e eu vou priorizar. E, por fim, eu vou para a materialização disso. Eu vou para o downstream, de fato, que é o desenvolvimento. Né? Então, eu tenho múltiplas etapas, com múltiplas responsabilidades e múltiplas entregas de valor aqui. Só que isso precisa ser governado. Né? E aí, o que governa tudo isso aqui são os processos. E aí, você pode chamar de processo, pode chamar de Product Ops, pode chamar de playbook. Então, assim, mas eu preciso ter uma organização sequencial, lógica, né? Com SLAs, com responsáveis, né? Com clareza dessa cadência. Certo? Então, aqui, Discovery. Né? Então, o processo de levantamento e validação, como eu trouxe, qual que seria o foco? O que a gente teria que olhar aqui nesse momento? Então, identificar e validar problemas, eu vou entender a necessidade e desejo dos usuários, eu vou avaliar e validar, né, diferentes soluções, validar essas hipóteses, né, para mitigar risco, como eu falei. Atividades-chave aqui, e aqui eu acho que é interessante. Então, eu tenho análise de mercado e concorrência, benchmark, e aqui é um ponto muito interessante, né, porque eu estudei muito sobre processo criativo, né, e aí um dos grandes curadores de conteúdo meu é o Murilo Gun. Então, é um cara que ele sempre fala assim, nada se cria, tudo se combina. Né? Então, e assim, para mim, somente nas primeiras versões de produto, você vai fazer um MVP, você vai fazer uma primeira versão, cara, você pode ter a licença poética para tirar um produto do chão e colocar no mercado, era simplesmente pegar um benchmark, olhar os pontos de maior fortaleza de cada um desses concorrentes e criar a sua versão. Né? Para que eu vou gastar minha energia, meu tempo, meu dinheiro para eu construir algo que já está validado pelo mercado? Né? Isso, cara, esse aprendizagem criativa é maravilhoso e eu acho que para quem é de produto e design, sem dúvida, é muito rico, tá? Entender de processo criativo é muito legal e como é que a nossa mente funciona. E para quem é pai e mãe, recomendo também o Cric Cric, que é o Criando Crianças Criativas, que é uma versão desse aprendizagem criativo, tá bom? Né? Jabá feito aqui para o meu lugar, né? Sem ganhar absolutamente nada, mas só compartilhando aqui com vocês, é muito legal. Mas é isso, cara. Acho que a gente não tem que ter medo de usar os nossos benchmarks para fazer as construções. Aí sim, pesquisas com usuários, surveys, teste de usabilidade, né? Então aqui a gente está falando de dados primários, então benchmark dados secundários, dados que estão no mercado, surveys aqui dados primários que a gente produz, análise desses dados, workshop de ideação em brainstorm, então a gente costuma ter em termos de atividade, prototipação e teste de conceito, as POCs, e aqui um ponto aqui que eu trago, que é a priorização das iniciativas. Para cada um desses pontos, né, Discovery, Upstream, Downstream, tem um negócio que é chave. Chave. Galera, assim, se a gente não tiver isso bem estabelecido dentro do processo de Discovery, Upstream, Downstream, não vai rodar. Vai dar dor de cabeça, vai dar retrabalho, vai colocar a gente em risco, que é a validação disso. Gente, as validações têm que ser levadas muito a sério. O sucesso de um projeto ou o fracasso de um projeto passa muito por um processo diligente de validação.
etapa a etapa, para não chegar lá na frente e falar, mas isso não está atendendo, essa feature não tem o que precisa, essa aqui é um bug, né? Quantos bugs foram reportados já, que na verdade era um caso justo que não estava coberto, porque isso não foi validado com o time de atendimento que estava precisando. Então, assim, é extremamente importante a validação nessas etapas, né? E aqui né, de novo, frames sem frescura. Impacto e esforço, né? Como é que eu vou priorizar tudo isso? Então, assim, eu defini meu problema, defini minhas soluções, cara, como é que eu vou priorizar isso em termos, né, para chegar no upstream, quebrar e ir para o downstream? Matriz de esforço e impacto. Então, vamos lá. Defini as minhas hipóteses, plotei aqui, beleza. Bora desenvolver. Vamos colocar num roadmap, vamos priorizar e vamos executar, certo? Certo? Não tão rápido. Não é bem assim. Por quê? A gente tende, naturalmente, a subestimar esforço. Tá? Então, o convite é, toda vez que terminar uma matriz de impacto e esforço, revisitá-la. Porque a gente tende a subestimar o esforço. Então, aqui que eu tinha um quick win e uma melhoria incremental, cara, na verdade, um é um ralo de dinheiro e o outro é uma grande aposta. Não é um negócio tão simples assim. Né? Então, isso é muito importante. Então, beleza, fizemos isso. Bora? Vamos executar? Colocar no Redmap, priorizar? Vamos? Não. Porque a gente tende a superestimar o impacto. Né? Então, quando a gente chega nesse momento, sempre é bom eu revisitar isso para garantir que o impacto está mais próximo possível da realidade. Por isso que é muito importante eu ter os objetivos de negócio, métricas, indicadores estabelecidos. Se eu não tiver, como é que eu vou justificar isso, cara? Tem que ter isso previamente. Então, o que era uma grande aposta, cara, um ralo de dinheiro. E o que era um quick win, uma melhoria incremental. Né? Então, isso, exatamente. Se eu não impacto, cara, qual que é o impacto? Impacto nessa métrica, nesse indicador, né? E o esforço está relacionado a só tech, né? Tem alguma dependência, não tem, então é super importante estar muito atento a isso. Então, a carinha de uma matriz de esforço e impacto, ela é, então um fator aqui que, assim, dá para a gente achar que é um ralo de dinheiro, não, na verdade é pior ainda, assim, é o cenário de nada está tão ruim que não possa piorar, né? Então, a carinha de uma matriz de priorização é muito mais essa do que aquele quadrante padrão que a gente viu. Então, acho que isso é um insight legal para a gente tirar aqui da parte de discovery, certo? Alguém aqui já passou por essa situação, gente? Subestimar esforço e superestimar impacto? Cara, eu diria quem nunca, né? Então, é importante a gente ponderar sobre isso, de novo, com o time de negócio, com o time de produto, com o time de tech. Tá? Beleza, aí temos priorizado, temos definido quais são as métricas, os indicadores, as alavancas, já tenho isso priorizado. Agora sim eu vou entrar no upstream, eu vou entrar na quebra, né, tudo isso. Então aqui eu vou gerenciar backlog, eu vou planejar e priorizar essas tarefas, coordenar esse trabalho com o time de desenvolvimento IKEA, extremamente importante, vou de fato lançar esse produto e garantir a qualidade dele no contínuo. Tá? Atividades-chave, construção e atualização do roadmap. Então eu começo meu trabalho de upstream com isso definido. Planejamento das sprints e das releases, também é muito importante, não só para a organização do trabalho de produto tech, mas para a visibilidade de produto, de negócio, né? E a escrita dos épicos e user stories. Aqui a gente está falando de DOD e DOR. Tá? Monitoramento de desempenho do produto, coleta feedback e o gerenciamento, né, de comunicação com stakeholders, como eu falei sobre visibilidade. Só que aqui tem 3 pontos principais de validação, que é aqui. Então, eu tenho que validar esse roadmap com o negócio, no tech. Eu tenho que validar esse planejamento, essa quebra está factível, ela é uma quebra viável, né? Tanto para tech quanto para negócio. Porque, gente, é uma coisa muito comum também, eu acho que a gente, como líderes de produto e de tech, a gente tem que ser responsabilidade. Não dá para ter um roadmap confortável para engenharia e para negócio. Né? E também não dá para ter um roadmap bom para negócio, inviável para produto e tecnologia. A gente tem que fazer sempre essa ponderação.
E, galera, um fator assim que parece besta, mas é o que eu costumo dizer que ajuda no coeficiente de paz de um projeto. É uma escrita de usuário e a validação de DOR, tá? Então, uma das coisas que gera mais desgaste numa relação de desenvolvimento de produto é eu ter um time de produto onde não fornece, primeiro, onde eu não forneço todas as informações que o tech precisa para trabalhar, e ao mesmo tempo, muitas vezes, tech não levanta a mão para falar que falta alguma coisa para eles poderem trabalhar. Então, é fundamental eu ter definido, enquanto time, o que é o DOR, né, das US, para eu poder aprovar isso e, de fato, dar um swing. E também o que é o DOD, o que é a conclusão desse trabalho, né? O que eu vou considerar ele feito. Porque vai impactar diretamente no cenário de teste de um QA, por exemplo. Tá? Então, é fundamental, gente. Se tiver que gastar energia hoje, tem 1 milhão de coisas com problema. Se DOD e DOR for gente, para. É a primeira coisa que você tem que fazer dentro de um processo de upstream. Definir com tech e com negócio o que é DOR das OS e o que é o DOD da OS da sprint. Beleza? Eu evito conflitos, eu passo a ser mais fluido, né? E a percepção de qualidade no trabalho de todo mundo, inclusive dos profissionais individuais, ela se fortalece muito. Beleza? Claro aqui a mensagem, galera? Boa. Então, exemplos tangíveis aqui, né? Aqui, mesmo caso lá da plataforma B2B. Como é que aquela relação alavanca, indicador, métrica virou um roadmap, né? Então, a gente estabeleceu primeiro os temas e épicos, né? E o roadmap, ele vem nisso, o roadmap é formado por tema e épico, né? Na concepção que a gente fez aqui. Então, eu tenho portfólio de produtos, gestão financeira, meio de pagamento, gestão operacional, tem uma questão de débitos técnicos, você tinha uma parte que era legada lá, né? Então, a gente trouxe também. Mas é isso. Então, meu portfólio de produtos, feito toda aquela análise, ela ficou quebrada dessa maneira. Hotel, pacotes, aéreo, enfim. E aqui é mês a mês, tá? Aqui ainda não tem uma visão de release. Tem uma visão mês a mês, mais macro. Então, eu vou para a gestão financeira, eu vou para o meio de pagamentos, eu vou para a gestão operacional. Então, aqui eu tenho o meu roadmap, a partir daquela construção inicial. Depois, eu vou para o release plan. Release plan nada mais é do que a quebra do que vai entrar em cada uma dessas sprints. Então, daqueles épicos que eu tinha, quais deles entram em cada uma dessas sprints? E dentro desses épicos, as histórias, né? Então, aqui nesse caso, eu tenho aqui a interface de gestão de reservas na sprint 5 aqui, né? E a gestão de pagamentos. E aí sim eu tenho minhas histórias aqui dentro. Então, de novo, eu tenho uma concatenação de cima para baixo, de baixo para cima, muito clara. Né? Então, eu consigo tangibilizar para qualquer stakeholder que queira dar uma olhada nisso aqui, do CEO global da companhia ao PO que está lá no dia a dia, eu tenho essa visibilidade e essa conexão. E aí que eu falei da importância disso aqui. Eu trouxe alguns exemplos, né, de OR e DOD que a gente tem. Então, contemplar caso de uso, regra de negócio, critério de aceite, story points, né, estimado. Isso é um ponto importante também para eu falar, cara, tá pronto para eu desenvolver? Tem que estar com os story points ou as horas ou o método, né, que vocês usam aí para fazer essa estimação de esforço. Quando for pertinente, né? Tem muitas histórias que pode ser de back-end, mas quando eu tenho, né, um fluxo, ter as telas e os fluxos bem definidos, eventualmente um mapeamento de dependência, porque pode conectar com o roadmap de outra pessoa, ou ter uma dependência de um terceiro, é super importante na hora de eu estabelecer o trabalho. Mapear eventos, se eu estiver trabalhando com GA, um segment da vida, enfim, é importante ter. E cenários de testes e regressivos. Isso aqui, esses estão em asterisco, são sugestões que podem ter ou não de acordo com a realidade, né? Porque às vezes eu tenho um processo de quality gate separado, né? E isso já é meio que padrão para todas as histórias, sempre tem, enfim. Mas são alguns pontos que a gente entende que deveria ser o mínimo que deveria conter para que produto e tech possam trabalhar, tá? E aí, gente, se quiserem colocar também outros itens que vocês incluem nas USs normalmente, né? Com esse DOR, é legal trocar com a galera também. DOD, exemplo, tá? Que aí o DOD, ele varia um pouco mais, né? De acordo com o tipo de produto, com o tipo de entrega, enfim.
Mas em linhas gerais aqui também, né, uma linha mestra. Regras de negócios têm que estar funcionais, né, tem que estar rodando. Cenários de erro coberto, né, então quando eu vou falar aqui de design definido, telas e fluxos, os casos de erro estão contemplados? Os casos de exceção estão contemplados? Pois esse é o fluxo normal, mas e se eu precisar fazer isso aqui na mão? Como é que é o comportamento do sistema? Então, está coberto, código revisado, código review feito, os testes implementados que o QA trouxe. Aí definir, eu vou entregar em homolog, vou entregar em produção, né? Qual que é o local onde eu vou considerar entregue, né? Tudo rodando pelo QA. Então, esses são exemplos, tá, galera? E por que eu quis colocar aqui? Porque isso aqui é um material que vai ser disponibilizado para vocês. Então, é um material de consulta também. Tá? Alguém coloca alguma coisa diferente aqui no dia a dia? Aliás, antes disso, tem isso estabelecido, bem estabelecido dentro dos times que vocês trabalham? Acho que seria legal ouvir um pouquinho de vocês também. Mas legal. Então, eu tenho a minha... Adriano, isso é bem importante. Você vai ver que a fluidez e a confiança das pessoas entre si muda quando você tem isso estabelecido e você passa a ser diligente, né? Que você construiu junto. Por exemplo, o PM construiu com o Tech Lead, dando um exemplo. E aí, se o PM falta com alguma coisa, ele construiu junto também. Aí o Tech Lead fala, olha, cara, putz, ficou faltando aquele caso de erro que a gente comentou. Você pode colocar lá, pedir pro designer colocar no Figma e a gente já dá continuidade. Então, facilita muito a fluidez e o relacionamento. Tá? Então, beleza. Aí eu defini meu roadmap, defini meu release plan, tô com as histórias prontas. Cara, vou, de fato, para o downstream, para onde as coisas se materializam, né? Então, qual que é o foco aqui? Utilizar a capacidade do time da melhor maneira possível, garantir a qualidade de código, executar esse diligente com os processos e as validações, como eu trouxe antes, e garantir a visibilidade da evolução de cada uma das sprints. Então, a definição de arquitetura, execução e desenvolvimento, construção e execução dos quality gates, monitoramento das métricas de performance do time, e isso aqui é um ponto muito legal, que eu vou fechar aqui, a gente já está se encaminhando para o final, que eu vou fechar, falando sobre essas métricas de performance, que é aquele último tópico, como é que eu sei se eu estou indo bem ou mal? Construir tudo isso aqui, tá lindo. Pô, seguir este guide do começo ao fim. Tá? Como é que eu sei se eu estou indo bem ou mal? Né? Passa muito pelas essas métricas de performance do time. Deploy e rolagem para os usuários, e monitoramento, suporte e sustentação da aplicação. Beleza até aqui, gente, em termos conceituais? O que é foco e as atividades? Boa. E aqui, para a gente fechar, um exemplo do que a gente tem, que a gente chama de modelo mínimo de gestão. Eu sempre falo em português, porque eu sempre me enrolo para falar em inglês, que é 3M, né? Minimum Management Model. Acertei. Minimum Management Model para upstream e downstream. Então, primeiro passo, entender o que precisa ser feito, então a gente traz aqui, e é isso aqui a gente é upstream, downstream. Não estou considerando o discovery aqui nesse nosso papo, tá? Então, assim, Monthly Business Needs é o momento onde mensalmente eu vou checar o meu roadmap. Eu vou checar com o time de negócio, produto e tech, se aquele roadmap continua sendo verdade. Né? Ou se a gente precisa fazer alguma repriorização à luz das necessidades de negócio. Tá? Aqui é o weekly ou bi-weekly de negócio, é onde a gente revê o release plan. Ó, a gente tinha planejado este recorte nessas sprints, o que se mantém, isso aqui muda, a gente vai repriorizar alguma coisa, vai fazer um trade-off de trazer aqui um débito técnico versus uma evolução, tal. Então aqui que a gente refina isso. E aqui, não necessariamente negócio está envolvido, mas produto tech tem que estar, tá? À luz do que foi definido lá no Monthly Business Needs. Cachorro latindo. Aí eu vou para prototipação, né? Então eu tenho definido o roadmap, defini meu sprint, vou para a parte de design, faço essas validações no design critique, escrevo minhas histórias aqui, garantindo que o DOR tá sendo cumprido plenamente. E aí, uma vez que está tudo escrito, eu aprovo o DOD, entendi, está tudo aqui, está tudo certo, é isso aqui que eu preciso, do ponto de vista de negócio, produto, vamos embora. Aí isso vai para entender o como, vai para a mão do time tech aqui, fazer o refinamento técnico.
E aí, basicamente, depois do refinamento técnico, quebrei as minhas histórias nas tasks, cara, tá pronto para de fato ir para planning, né? E aí eu posso fazer esse plano de testes depois ou antes da planning, mas é o momento que está pronto para fazer. E acho que um ponto super importante para dar visibilidade de novo é Sprint Match. Mas nada mais é do que eu dar visibilidade num canal, no Slack, do Teams, do Google, no e-mail, eu colocar publicamente o que eu estou desenvolvendo para os stakeholders que fazem sentido, né, estar sabendo. Então, vocês vão entender, né, que eu já falei que esse processo de validação é extremamente importante, mas o processo de comunicação disso aqui também é extremamente importante. Tá? Então, todas as etapas. Então, a Monthly Business Needs e a Weekly de Negócios. Oi, vamos ver o Marçal aqui. Uma pergunta. Na sua visão, quem seria o owner desses processos? Qual a divisão entre Tech Lead e PM e onde intersecciona? Isso aqui, ele tem que ser desenhado em conjunto, tá? Então, você vai desenhar isso em conjunto com Tech Lead. Então, o PM, tá? Onde? PM junto com o Tech Lead. E é extremamente importante que eu tenha a clareza, eu validar esse fluxo junto com o time de negócio, porque provavelmente, principalmente quando a gente for para as etapas de validação das entregas, eu preciso da validação deles. Eu preciso entender qual que é a cadência, qual que é a agenda deles. Então aqui eu tenho dois benefícios, tá? Quando eu trago o time de negócio para esse processo. Eu dar visibilidade para eles do que eu estou fazendo e o nível de complexidade que é fazer isso aqui. Né? Então, traz ele mais para o jogo do dia a dia do trabalho. E, de fato, eu garanto que eles vão estar validando cada uma das etapas para não gerar retrabalho. Né? Então, PM e Tech Lead puxam isso aqui. No caso de eu ter uma estrutura mais complexa, eu posso subir essa responsabilidade um nível. Né? GPM e Tech Manager, por exemplo, ou Staff Engineer, né? essa pessoa na cadeia, pode puxar isso, porque aí ele vai ter uma visão mais cross de múltiplas squads, né? E, e isso, nesse middle management, né? Eu tenho que trazer PM Tech Lead junto com o negócio, mas eu também tenho que dar uma visibilidade para o C-Level. Né? Eu sempre vou ter que, né, meio que olhar para os dois lados nessa cadeia. Beleza? Respondi a pergunta aqui, Marcelo? Boa. Tudo bom. Imagina. É isso. Então, seguindo aqui, parte da execução, aí, cara, Scrum. Então, vou para Daily, desenvolvimento, Code Review. Outro, né, Quality Gate aqui, Code Review extremamente importante. Validação do QA. Validação funcional. Então, uma coisa que quando eu falo validação QA é uma validação código, tá? Eu estou pensando aqui numa validação mais código. Validação funcional, o teste do fluxo end-to-end que foi estabelecido. Né? Evidentemente, nessa validação do QA, eu posso ter não só a validação de código, mas os testes regressivos, né? Enfim, eu tenho toda uma cadeia aqui para garantir a qualidade disso. Depois eu vou para. Aqui a gente coloca a homologação do cliente numa visão muito consultoria, né? No caso de fazer isso dentro da empresa, o cliente seria a área de negócio, por exemplo. Né? E aí eu vou ter. Por isso que é importante construir isso junto com eles. Porque eu posso ter, e eu já passei por isso, que é, cara, você é o product manager, você é o responsável por essa validação, confio na sua validação, né? Nessa validação final. Eu não preciso, por exemplo, eu estou atendendo na hora de operações, alguém de operações vir testar o fluxo. Né? Então, é um jogo que se combina. Idealmente, é melhor o usuário fazer essa validação. Ou no caso que eu tenho um usuário final que não é interno, no fim acaba ficando, né, a homologação para subir em produção, por exemplo, fica a cargo do time interno, do Product Manager, né, do Tech Lead e do PD. Se é interno e tem a possibilidade, gente, eu estou reforçando, traga essa pessoa para fazer a validação na prática. Tá? Aí sim, eu vou para o deploy e depois eu vou para a sprint review. Então, lá no sprint match, eu dei visibilidade do que está entrando, e na sprint review eu estou dando visibilidade do que foi entregue. Né? Do que foi entregue, do que não foi entregue, o que não foi entregue por quê, em que momento que isso vai ser feito. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Porque isso, de novo, dá credibilidade e traz confiança para o time e para o stakeholder. Certo? Dúvidas, pontos, sugestões aqui, gente, nesse fluxo de upstream e downstream, nesse modelo mínimo de gestão? Ponto importante. Isso aqui
é uma linha mestra que é extremamente flexível, né? Então, eu tenho tópicos, podem fazer sentido, mas cada cenário tem um cenário, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de uma startup, todo esse processo de validação, entrega e deploy é muito fluido. Todo mundo tem autonomia, todo mundo tem poder para fazer isso. Se eu vou numa Big Corp, né, numa Bayer, numa EDP da vida, cara, tem um processo de Gmood com janelas uma vez por mês, que tem uma documentação extremamente extensa para ser feita. Então, assim, a gente tem que entender o cenário, mas em linhas gerais, essas caixinhas, elas não mudam muito, é mais dentro dela, né, o processo dentro dela que vai ser trabalhado. Tá? Para fechar, gente, que falta 7 minutinhos, como é que eu sei se eu estou indo bem? Ou não? Né? São as nossas métricas de performance. Primeiro ponto, métricas de performance do time tech. Então, aqui a gente trabalha muito na Bossa com o Dora Metrics. Alguém aqui já ouviu falar de Dora Metrics? Pode levantar as mãozinhas aí. Boa. O que é o Dora Metrics? Né? Ela surgiu a partir do trabalho do Dora, que é o DevOps Research and Assessment, que foi fundado em 2014 e que foi comprado pelo Google. Né? Então, assim, essas métricas não é da Bossa, é um instituto, né, de grande nome, com pesquisa extremamente extensa, que foi comprado pelo Google e vem sendo aprimorado cada vez mais, né, que é um conjunto de métricas para medir desempenho das equipes de engenharia, tá, e DevOps. Quais são essas métricas? São 4 principais, tá? Lead time for changes, então, tempo de implementação de mudança, do commit até a implementação em produção, então, esse é o lead time for changes. Deployment frequency, quantidade de deploys que é feito em produção por um período de tempo, ponto importante, tá? Isso aqui, a gente falou que, né, em produção, dependendo do projeto, dependendo do fluxo que você estabelece lá em cima, principalmente de validação da entrega, eu posso medir a performance do time em staging, em homolog, tá? Por quê? Se eu tenho uma dependência de negócio, ou eu tenho uma Gmood que acontece uma vez por mês, cara, isso vai ser totalmente impactado, né, em termos de deploy frequency, lead time, enfim, até tempo para resolução de incidente, tudo isso pode ser impactado. Então, se você não tem controle de ponta a ponta, a gente pode medir isso em homologação, performance do time, tá? Ideal em produção, mas o que a gente vê cada vez mais no dia a dia é medir isso em homolog. Tem o mean time to restore, que é tempo médio de recuperação a partir de um incidente, tá? Então, quanto tempo demora para restaurar o sistema após uma falha crítica. E o change failure rate, que é o percentual de mudanças que causam falhas, né? Então, subir 10 PRs, quantos desses PRs deram problema? É basicamente isso. Qual é o grande ponto aqui? Eu tenho duas métricas que são relacionadas à velocidade e eu tenho duas métricas que são relacionadas à qualidade. Se o meu time tem Dora em alta performance, eu estou usando o máximo da minha capacidade com o máximo da minha qualidade. Eu estou andando rápido e eu estou andando bem. Tá? Então, aqui tem um benchmark aqui que a gente fala, e a gente costuma trabalhar no high aqui, tá? Então, entre... Até vou mudar para números aqui, porque o texto é difícil. Mas a gente trabalha sempre no high, né? Então, deployment frequency, change lead time, change failure rate e o in time to recover ali, tá? Então, assim, entre 1 por dia e 1 por semana. Então, se eu tenho um deploy por semana, eu já estou bem. Se eu demoro entre um dia e uma semana, esse lead time do commit, a produção, estou bem também. Lembra que isso é benchmark, mundo. Múltiplos complexidades, múltiplos projetos, tá? Failure rate 10%, então 10 PRs que eu subi, se um der ruim, tudo bem. Tá dentro do benchmark. E o MTTR, menos de um dia, cara, tô falando de um incidente, esse negócio tem que ser resolvido rápido. Tá bom? Mas legal, pô, tô indo rápido, tô indo com qualidade. Estou indo para o lugar certo, né? A gente tem uma outra métrica para ajudar a gente nisso, que é o success rate. Nada mais é do que ele mede a progressão que a gente tem do roadmap, do planejado versus o executado. Porque eu posso ir rápido e com qualidade para o lado oposto do que a empresa precisa, né? Então, as métricas precisam ser complementares, né?
Então, a gente tem aqui o que a gente chama de Sprint Success Rate. Então, é pontos planejados versus pontos entregues. Ponto. Né? E o que a gente trabalha aqui é com um mínimo de 90%. Seria um bom benchmark. E esse é um benchmark bosta, tá? Mínimo de 90%, né, do que eu me comprometi com o que eu entreguei. E eu tenho o Capacity Success Rate, que ele tem uma relação um pouco diferente. Né? Que é pontos planejados mais os pontos não planejados, pode ser bug, pode ser uma repriorização que gera, né, uma complexidade maior e tudo mais, dividido pelos pontos entregues. Só que tem um fator de ponderação aqui que eu até esqueci de colocar, para colocar, que é uma capacity média do time. Então eu pego as últimas 6 sprints do time e eu entendo qual foi a média de entrega que eu tive ali. Então vamos supor 70 pontos. Então eu tenho essa média e esse passa a se tornar o meu capacity, né, que é o fator de ponderação aqui. Né? Então eu tenho pontos planejados não planejados, né? Eu tenho 70 pontos, né? Somando isso, eu executei isso, né? Então, o que a gente entende? Eu preciso ter um capacity rate de 100%. Eu sempre tenho que estar olhando para garantir que o meu time está operando na sua capacidade máxima, né? Não estou nem... E por que essa média é média importante? Porque se eu estou muito acima do 100%, de duas uma, ou meu baseline de capacity está errado, ou o time está operando acima do que é possível e isso não vai ser sustentável no tempo. Eu vou perder gente, eu vou ter turnover, né? Ao passo que se eu estou trabalhando abaixo do capacity do meu time, cara, eu estou deixando entrega na mesa. Eu poderia estar fazendo mais. Né? Então, acho que esses dois fatores são bem importantes para a gente balizar a evolução e a otimização do time. E essas métricas estão atreladas ao valor. Estão indo para o valor certo, com velocidade e qualidade. Beleza? E, assim como começamos britanicamente, estamos terminando britanicamente também, meio-dia. Mas, se alguém tiver alguma dúvida, algum ponto, pode colocar aqui. Se quiser, pode me procurar, né, no LinkedIn, é André Cabral, não tem erro. É tão simples quanto. Seria legal tu colocar o link aqui, né, Bia? Não sei se é viável. Mas podem me procurar, estamos super, super abertos. E vou colocar aqui o nosso QR Code para pesquisa. Isso aqui vai ser sorteado que horas mesmo, Bia? Segunda-feira sai o resultado, então se quiserem tirar um tempinho mais tarde para responder, tudo bem também. Eu vou perturbar vocês por e-mail também ainda. E aí na segunda eu entro em contato. Semana retrasada, acho que foi o Gabriel. Acho que o Gabriel tá até por aqui. Gabriel De Faro ganhou. Boa, Gabriel, obrigado pela... Show. Gente, então, muitíssimo obrigado pela presença, pelo tempo de vocês. Espero que tenha sido valoroso para vocês, como foi para mim, poder estar falando isso com vocês. E me coloco totalmente à disposição. Qualquer dúvida futura, estou à disposição. Tá bom, gente? Valeu demais. Pessoal. Até mais. Muito obrigado. Até breve, gente. Tchau, tchau.